Ô, Venezuela. Jamil, E aí, queria até trazer, você vai entrar, só queria mostrar para nossa audiência porque você vai entrar justamente nesse assunto agora, e é muito interessante a reportagem aqui do Jamil, tá entre as mais lidas da nossa página agora. O plano de Donald Trump, a estratégia, a ideia do que vai acontecer em relação à Venezuela. Era a nossa manchete principal até há pouco. Donald Trump vai fazer uma pressão máxima sobre Nicolás Maduro e quer o apoio, inclusive, vai pedir, cobrar o apoio do Brasil, do presidente Lula, em relação a essa situação com a Venezuela. Eu queria entender, ô Jamil, que pressão é essa, que objetivo é esse de Donald Trump? Fabíola, olha, antes de mais nada, deixa eu explicar de onde vem essa informação. Em primeiro lugar, de conselheiros de política externa de Donald Trump. Segundo lugar, de fontes do próprio Itamaraty, que fizeram uma viagem aqui para os Estados Unidos em maio e que estiveram também com os representantes do Partido Republicano. E, em terceiro lugar, e aí absolutamente fundamental, em documentos da própria campanha de Donald Trump, e esses documentos mostrando, até desenhando uma estratégia para a política externa. Esses documentos, para você ter uma ideia, Fabiola, um deles foi escrito por uma ex-conselheira do Departamento de Estado americano, que tinha uma posição fundamental no primeiro mandato de Donald Trump. Então, não alguém ou fontes externas à campanha de Donald Trump. Nós estamos falando de pessoas que estão envolvidas diretamente no próximo governo de Donald Trump. E o que é que eles nos contam? Em primeiro lugar, existe uma percepção de que Biden foi enganado por Maduro. E aí, principalmente em relação àquele acordo de Barbados, estabelecia um projeto de eleição, que essa eleição aconteceu de fato, e em troca os americanos iriam retirar gradativamente as sanções para a Venezuela. Isso tudo é considerado pelos republicanos como algo que fracassou. Afinal de contas, Maduro continuou no poder, fez uma eleição sem transparência e, portanto, esse caminho seria muito difícil. Quais seriam os outros caminhos? Em primeiro lugar, criar uma coalizão latino-americana, ou seja, de países da América Latina, que de fato coloquem pressão sobre Maduro. Ou seja, os americanos acreditam que não adianta só Washington colocar essa pressão, que essa pressão teria também de vir da própria região, isolando a Venezuela. E para isso, obviamente, o Brasil seria fundamental. Por isso que eu coloco na matéria, inclusive, que o Brasil vai ser cobrado por uma posição mais clara e, claro, de distanciamento em relação a Nicolás Maduro. Esse é o primeiro ponto. Agora, como o Thales falou, o que surpreende, talvez não surpreenda, mas talvez surpreenda pela transparência, vamos dizer assim, é que num dos documentos eles são explícitos em dizer os motivos. Um dos motivos é que os americanos querem, vamos dizer assim, reduzir a sua dependência à energia e ao petróleo que vem de longe. Vem de longe da onde? Obviamente do Oriente Médio, né? E que querem que o abastecimento de energia, que o abastecimento de petróleo seja um pacto latino-americano. Bom, que eu saiba, o Uruguai não tem petróleo, que eu saiba, a Argentina tem muito pouco gás natural e que não seria suficiente. Que eu saiba, a Bolívia tem também o seu gás, mas está muito comprometido em relação aos acordos com o Brasil. E, obviamente, nós estamos falando de Venezuela quando nós estamos falando de um mercado livre de energia pela América Latina, que é o texto que é colocado pelos republicanos sobre a estratégia para a América Latina. Então, vamos resumir aqui, vamos falar em português. Acesso ao petróleo venezuelano. Essa é parte, eu diria, fundamental para a gente entender a ambição de Donald Trump em relação à pressão a Nicolás Maduro. Agora, Jamil, uma dúvida que eu tenho, e nessas conversas que você manteve, pode ser que ela tenha sido elucidada, depois do acordo de Barbados, que foi desrespeitado, vilipendiado pelo Maduro, empresas petrolíferas dos Estados Unidos firmaram contratos na Venezuela, voltaram a transacionar com a Venezuela e, portanto, estão lá no mercado de petróleo já, né? Nesse contexto, interessa ao Donald Trump contemporizar com o Maduro, uma vez que as empresas americanas já estão lá e poderiam eventualmente até ampliar os seus negócios na Venezuela, ou interessa a ele criar caso com o Maduro, derrubar o Maduro e botar alguém que possa facilitar mais os negócios?
Olha, Josias, de fato, essa é a posição, vamos dizer assim, mais delicada nessa história toda. Por isso que não há, pelo menos neste momento, nenhum sinal de qualquer tipo de intervenção militar. Não é nada disso. É colocar uma pressão máxima sobre Maduro para ter maior acesso a esse mercado. Ele pode temporizar desde que haja um maior acesso, desde que haja algum tipo de acordo mais amplo, que, claro, vai ter que ter uma roupa mais democrática, vai ter que fazer algum tipo de gesto mais democrático, porque, obviamente, os americanos vão querer falar, não, como assim nós fechamos um acordo com Maduro, apesar de tudo? O que eles querem é absolutamente que esses negócios, como você colocou de forma muito correta, sejam ampliados. Agora, o fato é que existe, e os documentos também mostram isso, uma preocupação muito grande que, sim, se os americanos estão lá e sim, se esses acordos foram assinados, uma parte substancial ainda do petróleo venezuelano é parte de acordos com a Rússia e com a China. E aí é que fica a questão. Você tem uma participação americana no mercado venezuelano ainda pequena em comparação ao que, claro, os outros agora têm por conta de décadas, eu já diria 2 décadas do chavismo, em que, claro, os americanos foram colocados de alguma outra forma nesse mercado. Por isso que a ordem é negociação. O que o Trump quer com o Maduro é negociação. Essa pressão máxima é por negociar, não é para colocar tropas, fazer algum tipo de invasão, não é isso. Inclusive porque, né, Josias, o Trump venceu a eleição prometendo o quê? Que não haveria não existiriam novas guerras envolvendo os americanos. Então Sim. ele estaria, obviamente, violando essa própria promessa de campanha. Ô Jamil, no seu texto, até você fala sobre essa parte com o presidente Lula, me chama a atenção quando você diz que o Brasil, segundo eles, será cobrado a tomar uma atitude mais clara em relação ao governo de Nicolás Maduro. Agora, cabe ao presidente dos Estados Unidos cobrar o Brasil de um posicionamento mais claro? Que tipo de cobrança será essa, né? Como é que fica essa situação aí olhando a partir daqui do Brasil e do presidente Lula, né? O presidente Lula que deu declarações em relação a Trump também ontem, mais uma vez, falando, eu espero, né? Ele tem feito aí declarações não tão, não sei, amigáveis assim, mas falando, ó, eu espero que ele seja, eu vou pegar direitinho as aspas que ele falou ontem aqui, mas eu espero que ele seja um morador desse planeta, alguma coisa assim, um habitante desse planeta, né? Como é que você vê aí essa cobrança, talvez, que Trump faça a Lula em relação à Venezuela? Fabíola, olha só, as gestões que a diplomacia americana faz no mundo, elas são permanentes. Elas não se limitam ao governo de Donald Trump. Com muita frequência, eu escuto histórias de como os diplomatas americanos visitaram a embaixada do país X ou Y para pedir o apoio desse país em relação ao tema tal ou a resolução sobre tal país, etc. Esse pedido, quando é de um país, vamos dizer assim, do mesmo patamar de poder, ele obviamente é um pedido. Quando ele é um país que obviamente se coloca como uma hegemonia e que sabe que pode torcer o teu braço em determinados outros assuntos, esse pedido ele é visto, obviamente, como uma pressão. Também tudo depende de como essa gestão é feita. Se essa gestão é feita com, eu diria, respeito à soberania do outro país, ou se essa gestão é feita sob ameaças. Olha, eu gostaria de ter o apoio de vocês nesse tema, caso contrário, esqueçam daquela outra pauta que vocês tanto querem com a gente. Então, claro, vamos ver de que forma Donald Trump vem à cena internacional para o seu segundo mandato. Lembrando, Fabíola, que ele vem com um sentimento de superpoderes. Superpoderes porque, obviamente, reconquistou o Senado, porque conquistou o voto popular, né? Então ele vem com um mandato muito forte e que, eventualmente, pode ainda ter a Câmara dos Deputados. Então, ele vem com um sentimento de força. A questão é saber se esse sentimento de força vai ser traduzido também em uma espécie de bullying da diplomacia internacional.
Ele já fez isso em 2016. Com a China, por exemplo, apesar da China ser a China, o que ele fez em termos comerciais com a China não foi nada mais, nada menos do que um bullying diplomático, né? Então, vamos aguardar para ver de que forma o Donald Trump vai reagir. Agora, Agora, Jamil, sim, impressiona muito, né, que a hipocrisia que marca as relações internacionais. Nós não estamos falando da Venezuela, nós temos hoje duas ditaduras muito nítidas. Ah, também a Nicarágua, mas Cuba é uma ditadura, Venezuela é uma ditadura. Cuba não tem nada senão charuto e cana. Então, o Obama flexibilizou o embargo econômico que havia em relação a Cuba, o Donald Trump voltou a impor o embargo, né? Agora discute-se a hipótese de os Estados Unidos negociarem com a Venezuela, porque lá tem petróleo, não é charuto, não é cana, é petróleo. Então, negociar com a Venezuela para ter mais negócios com a Venezuela e envolver o Brasil nisso, né? Fica uma dicotomia muito interessante, né? A posição de Washington em relação a Cuba e a posição que pode vir a adotar em relação à Venezuela, né? total, José, você colocou muito bem, inclusive porque, no caso de Cuba, nós estamos falando de eleitores americanos. Como assim? Claro, são os cubanos que saíram da ilha logo depois ali da Revolução Cubana, que hoje já são americanos, que seus filhos são americanos e que, claro, votam por qualquer governo que coloque sanções contra Cuba, né? Então, você tem também um cálculo eleitoral doméstico em relação a Cuba. A Venezuela não é ainda um cálculo eleitoral, é muito mais um cálculo econômico, um cálculo, eu diria, estratégico na região. Agora, eu convido vocês a lerem o trecho da matéria que fala justamente desse documento dessa diplomata republicana, que ela explica, eu diria, de uma forma explícita, transparente, o objetivo americano na região. Criar, sim, quase uma ALCA da energia, Josias. A ALCA, a gente está falando, claro, da área de livre comércio das Américas. Uma ALCA da energia, ela não coloca com essa palavra, porque essa palavra, obviamente, é quase criminosa para os republicanos que não querem livre comércio. Não é isso que eles querem sim acesso livre ao petróleo venezuelano. É bem diferente. Jamil, muito obrigada, querido, por estar conosco aqui numa semana tão intensa para você. Eu imagino que você ainda vai demorar para sextar, né? Ainda tem muito trabalho pela frente. Mas em breve que você consiga descansar um pouco depois de tanto trabalho. Um beijo. Um beijo, Fabíola, Josias, Thales. E Tchau, olha, tchau. Obrigado, Jamil. o dia ainda. Parabéns. Eu diria que o dia ainda vai ser intenso, na verdade, os próximos dias. Quem vem para cá, logo, logo, é Javier Milei para a conferência conservadora. Na próxima semana ele vai para a Flórida. Aí, obviamente, vamos ouvir um pouco do que Trump tem a dizer sobre o Milei e sobre a América Latina. Aliás, até tá também essa reportagem na nossa página, Jamil, falando que o Milei vai ser o primeiro presidente a ser recebido por Donald Trump. E é isso mesmo, né? O Milei vai ser o primeiro, nenhum outro presidente latino-americano é tão próximo, né? Como a gente já sabe, e Javier Milei deve ser, então, o primeiro presidente a ser recebido pelo Donald Trump, mas não ainda como presidente, ou vai ser já como presidente, agora no final de novembro, né? Como presidente eleito, né? Não, é agora na próxima semana. É aquela reunião da CPEC, a CPEC, aquele grupo ultraconservador, perdão, mas vou colocar aqui claramente, misógino e racista. Esse é o grupo que é formado e que tem essas reuniões. Inclusive, teve uma reunião no Balneário Camboriú há poucas semanas. Eles têm muitas reuniões pela Europa, na Hungria, de Viktor Orbán, e, claro, tem aqui que é a base deles. E nessa reunião que vai acontecer agora, em novembro, Javier Milei é convidado, se eu não me engano, dia 15 agora de novembro, ele é convidado, vai falar, e vamos ver qual vai ser o tom, tanto do Javier Milei como do Donald Trump em relação a esse fantasma do socialismo. Eu falo disso porque, claro, isso faz parte, Fabiola, da narrativa construída pela ultradireita aqui americana, justamente para definir quem é amigo e quem não é amigo, né? Ou quem está de um lado ainda desconfiável. Eu insisto, naquela rave que eu fui republicana, trumpista, aqui no dia da eleição, quando me identificaram como brasileiro, a primeira pergunta que me fizeram foi:
como é viver sob o comunismo. Eu tive de explicar que eu não sei, né? Mas, enfim, vai explicar isso. Vai explicar que a Faria Lima tem um papel fundamental no nosso comunismo. Beijo para você, querido. Até. Bom trabalho. Bom dia. Tchau, tchau. Quem está nos acompanhando pela TV, o Intervalo.